qual é o maior múltiplo natural de 6 que tem dois algarismos? Primeiramente, gente, quem são os múltiplos de 6? São todos aqueles produtos que vêm da multiplicação por 6. 0, 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Para isso, pessoal, vamos dividir aqui 100 por 6, tá certo? 100 não é divisível por 6, vai sobrar algum resto, depois a gente tira esse resto e vê no que dá. 100 dividido por 6, você vai pegar aqui 10 dividido por 6, que dá 1, sobra 4, né? Bota o zero aqui, nós ficamos com 40 dividido por 6, então vou botar o 6 aqui, ó. 6 vezes 6 dá 36, sobra resto 4. Então, se a gente faz 100 tirando o resto 4, vai dar igual a 96. E o 96 é o maior múltiplo de 6 com dois algarismos. Quantos são os múltiplos naturais de 8 que tem apenas dois algarismos? Então, essa daqui nós vamos fazer contando mesmo, tá, pessoal? Quem é o primeiro múltiplo de 8 que tem dois algarismos? É o 16, tá certo? 8 vezes 2 dá igual a 16. Então, montando aqui a sequência, nós vamos ter o 16, depois você vai ter 8 vezes 3, que dá 24, vai ter depois 8 vezes 4, que dá 32. Veja só, depois você vai ter o 40, 48, vai ter o 56, o 64, o 72, você vai ter o 72, vai ter o 80, 88 e 96, tá certo? Então, quantos são? Então, você vai ter 11 números. Descubra e registre todos os divisores construindo regiões retangulares. Como assim? Nós vamos montar retângulos a partir de pequenos quadradinhos que contam a quantidade que está aqui. Por exemplo, se eu quero montar um retângulo formado a partir de 12 quadradinhos, quais são as minhas possibilidades? Eu posso pegar um retângulo aqui de 3 por 4, porque nós sabemos que 3 vezes 4 dá 12. Temos a possibilidade também de fazer um retângulo de 2 por 6. Temos a possibilidade também de fazer um retângulo de 1 por 12. Tá? Vou fazer aqui. Então, eu tenho aqui 1 por 12. Quem são, então, os divisores de 12, pessoal? Nós vamos ter aqui o 1, o próprio 12, o 2, o 6, o 3 e o 4. Tá? Vamos ter essas possibilidades aí. Agora, os divisores de 5. De que forma eu posso montar um retângulo de 5? A única forma possível, pessoal, de formar um retângulo com 5 quadradinhos é se eu pegar aqui os 5 e fazer um retângulo de 1 por 5. Não está muito quadrado isso aqui, mas 1 por 5. Então, quem são os divisores de 5? 1 e 5 apenas, tá? Ele é um número primo, tá? Quem são os divisores de 20? De que forma nós podemos fazer aqui um retângulo com 20 quadradinhos? Vamos ver só. Eu posso pegar um retângulo de 4 por 5. 4 vezes 5 dá 20. Outra possibilidade seria nós fazermos aqui um de 2 por 10. Vamos fazer aqui 2 e aqui eu vou dividir em 10, tá? E outra possibilidade seria da gente fazer o retângulo aí de 1 por 20. Quem são os divisores de 20? Então, são 1, o próprio 20, né? 1 por 20, 2 por 10 e 4 por 5, tá? 1, 2, 4, 5, 10 e 20, tá? E os divisores de 7, a única forma que você tem de fazer um retângulo com 7 quadradinhos é se você fizer uma linha com os 7, tá? 1 por 7. Então, os divisores de 7 são 1 e 7. E o 7 também é um número primo, porque é um número maior do que 2, que tem exatamente dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre uma regularidade que existe nos divisores de um número natural para a gente entender. Por exemplo, eu vou listar aqui os divisores de 36. Quem são os divisores de 36, pessoal? O 1, o 2, o 3, o 4, tá? Aí nós temos o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. 1 vezes 36, isso vai dar 36. Se eu pego aqui 2 vezes 18, dá 36 também. Se eu pego 3 vezes 12, também dá 36. Se eu pego 4 vezes 9, também dá 36.
E o 6, com ele mesmo, 6 vezes 6 dá 36, tá certo? Uma coisa interessante que vai aparecer aqui é o seguinte, que os números quadrados perfeitos, ó, 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, é igual a 36. Os números quadrados perfeitos vão ter uma quantidade ímpar de divisores, tá certo? Veja só os divisores de 32, quem são? Vamos lá. É o 1, o próprio 32, vamos colocar aqui. Pode ser o 2, pode ser também o 16, pode ser o 4, 4 vezes 8, né? E o 8. Olha só o que acontece, pessoal. 4 vezes 8 dá igual a 32. 2 vezes 16 dá igual a 32. E 1 vezes 32 também dá igual a 32. Ou seja, se você vai pegando os extremos e vai aproximando até o centro, o produto dos números opostos aí, digamos assim, é sempre igual ao próprio número. Tá certo? Essa é uma propriedade interessante que vai existir nos divisores de um número natural, tá? Vamos aqui então falar um pouquinho sobre critérios de divisibilidade. Aqui eu queria deixar uma dica para vocês sobre a divisibilidade por 2, por 5, por 10 e por 100. Por que eu comecei com esses 4 números aqui? Porque são as mais fáceis da gente lembrar. Por exemplo, para um número ser divisível por 2, é necessário que o número seja terminado em um algarismo par, ou seja, o algarismo das unidades precisa ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Se isso acontece, se ele termina em um algarismo par, então ele é divisível por 2. Agora, vamos pegar o caso da divisibilidade por 5. Para que um número seja divisível por 5, é necessário que ele termine, o seu algarismo das unidades seja 0 ou 5. Tá certo? Agora, o que acontece com todo número divisível por 10? Se você for fazer aí a sequência dos múltiplos de 10, você vai perceber o seguinte, ó, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, todos eles terminam com 0 no algarismo das unidades, tá? E se você for fazer aí a sequência dos algarismos dos números múltiplos de 100, você vai ter o seguinte, ó, 0, 100, 200, 300, e você percebe que todos os números múltiplos de 100 terminam em 00, certo? Essa é a regra mais fácil, essas são as regras mais fáceis de você aprender sobre critérios de divisibilidade, tá? Vamos para uma regra de critérios de divisibilidade que eu gosto muito, que é a do 3, tá certo? Que diz o seguinte: se a soma dos algarismos de um número natural for divisível por 3, então o número será divisível por 3. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, sempre que o número for divisível por 3, a soma dos seus algarismos vai dar um número divisível por 3. Vamos testar isso aqui nesses números aqui, identificar quais deles são divisíveis por 3. Por exemplo, 45, se eu somar aqui 4 mais 5 dá igual a 9, e 9 é múltiplo de 3. Então, a gente pode dizer que 45 é múltiplo de 3. Vamos para o 401. Eu vou somar 4 mais 0 mais 1, que dá igual a 5, e 5 não é múltiplo de 3. Portanto, 401 não é múltiplo de 3. Vamos pegar o 741. Eu somo 7 mais 4 mais 1. 7 mais 4 dá 11, 11 mais 1 dá 12. 12 é múltiplo de 3? Sim, então 741 também é múltiplo de 3. Vamos pegar o 1348. Se eu somar aqui 1 mais 3 mais 4 mais 8, vamos ver quanto dá. 4 mais 4 dá 8, 8 mais 8 dá 16. Então, 1348 não é múltiplo de 3. E se eu pegar agora 12.567, eu vou somar 1 mais 2 mais 5 mais 6 mais 7. Isso aqui vai nos dar o seguinte: 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5, 8. 8 mais 6 dá 14. 14 mais 7 vai dar igual a 21. 21 é múltiplo de 3? Sim. Então, esse número aqui, 12.576, também é múltiplo de 3.